Sejam muito bem-vindos ao Rádio Difusão. Estamos ao vivo no Talkfest. Eu acho que é só a nossa segunda vez ao vivo e para os que vieram aqui, que estão aqui na sala e que não nos conhecem, nós somos um podcast sobre música. Fazemos já 15 anos em 2025. Apresentando-nos, eu sou o Fábio Vieira Fernandes, comigo mais dois festivaleiros, Filipe Marques Olá. e Joana Rodrigues. Boas, people. E ainda Alex Alva Teixeira. Olá. Bem-vindo de volta ao Rádio Difusão. O Alex é músico, devem conhecê-lo dos Dalva. Também é festivaleiro, mas como nós, enquanto público, mas também enquanto músico, Sim, conhece outro lado da coisa e dá concertos. Portanto, esta conversa, queremos também saber a perspectiva dele por causa disso. Nós já temos 45 minutos e quem nos ouve sabe que nós tendemos a alongar-nos bastante. Portanto, vamos já a isto. Alex, seríamos mais felizes em festivais de música, sim ou não? Respondendo de forma muito simples e concisa, sem desenvolver muito, acho que não. Mas também eu acho que depende de que festivais é que estamos a falar. Exato. Okay. Existem várias dimensões e festivais com características diferentes e provavelmente eu não vou a um Amplifest com a mesma motivação de que vou a um Rock in Rio, até mesmo não só a pensar no cartaz e no tipo de artistas que posso ver, mas também a pensar na própria experiência, e há que ter isso em conta. Há festivais que proporcionam experiências diferentes e tu acabas por ir por motivações completamente distintas. Obviamente que há festivais que eu gosto mais ou menos que têm por motivos para além do cartaz, o festival em si. Sim. Mas vocês, e pronto, os três agora, vocês vão a festivais por outros motivos que não os cartazes? Tu vejam, o Bom Som, já estás a pensar no Bom Som? Sim. Sim. Sim, no meu caso é só o Bons Sons, acho eu, que compro o bilhete ainda sem saber qual é que vai ser o cartaz, porque acho que é uma mística que alguns festivais mais pequenos têm. Talvez há uns anos os maiores, tipo o Sudoeste ou Paredes, também tivessem aquela coisa do eu não sei ainda qual é que vai ser o cartaz, mas eu sei que vou. Por tradição, por ser a data anual de férias, por ser já uma coisa que se faz com os amigos, lá está a tradição. Mas acho que existem muitas pessoas para quem, pelo menos nos festivais mais pequenos, ainda vão muito por tradição, ou seja, o cartaz não é assim tão importante. Diria que em sítios como para o Rock in Rio, ou para o Live, ou para o Superbox Super Rock, já não será bem a mesma coisa. Aí o cartaz, eu diria que já tem uma importância diferente. Não sei qual é que é a tua opinião, Fábio. A minha é completamente oposta no sentido em que o cartaz é rei. Os artistas que vão são reis. Apesar de eu já ter tido muito boas experiências a descobrir música em festivais, apesar de todos os fatores, e o fator económico é sempre relevante, e eu não vou pagar, sei lá, 100 ou 150 euros para descobrir música, simplesmente. Pago isso por ano ao Spotify, provavelmente. Mas não tendo a fazer isso. Por isso é que eu também digo que acho que isso acontecendo é nos mais pequenos, em que o investimento também é menor, não é? Certo, O passo do Bons Sons, acho que no último ano, este ano não há, mas no último ano estava 50 euros ou 45, um passo para um festival de 4 dias, portanto é fácil, é relativamente fácil dizer que compras o bilhete ou o passe antes de saber o cartaz, neste caso, acho que já mas não é. também digo que facilmente, enfim, perco um bocado a cabeça com um festival grande por um artista, portanto a questão económica também é discutível. Por isso... Sim, mas deixa-me propor outro contraponto. Eu acho que há festivais, especialmente, houve um fenómeno há cerca de 10 anos ou menos, em que algumas festividades locais transformaram-se em festivais de verão. E aí eu sinto que vale a pena tu fazeres o investimento de visitar uma localidade e aproveitares que o facto de teres lá artistas, e muitas vezes são artistas que se calhar noutro contexto tu não irias vê-los aqui em Lisboa, se calhar porque não és tão fã ou porque pensas, se calhar não iria dar o dinheiro pelo bilhete. Eu tenho tido o privilégio de ir ao Festival N2 em Chaves, se não estou em erro, desde 2019 ou 2018, e não tenho falhado uma única edição desde então.
E sinto um pouco isso, que é, eu vou visitar uma cidade que gosto muito, com pessoas que gosto imenso, com comida fantástica, mas se for preciso, às vezes está em cartaz um artista que até é mainstream, ou não, e eu não iria ver ao Coliseu, não iria sequer ver ao Capitólio. E isso pode mudar a minha perspectiva sobre esse artista. Mas também tem festivais de grande dimensão como o Paredes de Cora, Pois. que vale muito a pena. Às vezes, eu sinto muitas vezes divertir-me mais antes do período dos concertos, enquanto ia para o meio das tendas e passava tempo com os festivaleiros, do que propriamente durante alguns períodos em que estavam bandas em palco. Apesar de no ano passado ter tido um cartaz ótimo e divertir-me imenso. Mas se calhar um festival urbano, como um Nós Alive, um Primavera, se o cartaz não vale a pena, aí eu preciso de mais do que... Para mim um headliner não chega, mas esse tipo de festivais precisa mesmo, como a experiência não é fantástica, estando no local, é mesmo preciso garantir que tu vais estar devidamente entretido enquanto estás a aguardar pelo headliner. E no ano passado eu tive vários momentos em que eu estava lá porque estava a trabalhar. Portanto, este ano o cartaz está muito melhor, eu mal posso esperar para ver a Charlie XCX, mas felizmente nos outros palcos também vão existir outras bandas que estou igualmente entusiasmado para ver. Eu acho que lá está, a experiência é importante. Não... As pessoas falam muito da questão dos patrocinadores e isso nem me chateia tanto. Exato. As marcas e para mim a experiência passa muito por coisas tão simples como durante os concertos eu tenho onde me sentar. O conforto. Há lugares suficientes para podermos estar confortáveis a ter uma refeição. Exato. Que outras ofertas é que têm para além de música? Festivais com boas casas de banho também. Sim, faz sentido. E até mesmo coisas tão básicas como o que é que se bebe. Tipo, se eu tiver restrições alimentares, vou estar ok. E até mesmo a questão dos acessos, porque geralmente os festivais tendem a ser fora de grandes centros urbanos, e então é mesmo importante pensar em ter uma visão holística da experiência de estar nesse sítio. Será que vale a pena eu sair do conforto da minha casa e estar a fazer esse sacrifício de estar, sei lá, de estar à chuva para ver a Lana Del Rey? Alex, mas tu achas... Eu estou-te a ouvir e estou a identificar-me perfeitamente. Sim. E eu normalmente, se eu estivesse a dizer mais ou menos o que tu estás a dizer, mas de forma muito pior, eu preambularia com estou a ficar velho, mas... Sem dúvida. Mas... Ou seja, as coisas que estás a referir achas que são relevantes para aquele que tradicionalmente era o público-alvo dos festivais? Ou dos festivais maiores, vá? Então, eu não tenho as respostas para tudo, mas eu sinto que está a haver uma mudança geracional. Eu acho que há uma nova geração que já não acha tanta graça a ir a festivais devido a todas estas questões. Exato. Até porque depois num período pós-pandémico em que as nossas casas ficaram relativamente mais confortáveis e a forma como olhamos para as experiências é diferente e procuramos escapismo de outra maneira. Se calhar uma pessoa de uma nova geração prefere investir mais numa grande produção a título individual de um grande artista como o Kendrick Lamar, ou no ano passado tivemos cá a Taylor Swift também, do que propriamente ir a um festival e estar a passar por uma série de perrengues chiques só para dizer que foi um festival ou para ver um espetáculo que não vai ter a magnitude que uma produção própria à partida poderá ter. E há um shift que eu até noto em cartazes, quando tu olhas para um Vilar de Mouros, o tipo de artistas tu notas que é para... São bandas que são para nós, mas nós é que já não somos assim tão jovens. Já estamos noutra faixa etária. Yeah. Mas até é muito para uma faixa etária, se calhar até muitas vezes mais velha. É muito revivalista. Eu, por acaso, a preparar este episódio, eu cruzei-me com um artigo do David Pinheiro em que dizia um bocadinho aquilo que o Alex está a dizer, que as novas gerações já não estão para chegar a um sítio e acampar com lama e preferem investir o dinheiro em coisas mais confortáveis. Mas o Alex há bocado tocou num ponto importante, que é pensando nos grandes festivais, e também foi muito nisso que eu pensei quando pensei no tema seríamos mais felizes em festivais de música.
a experiência também perdeu-se um bocado porque de antes, que os maiores era Vila de Mouros, Sudoeste, Paredes de Coura. Festivais mais remotos, digamos assim, de campismo, etc. Agora, Rock in Rio não é assim, o Alive não é assim, o Primavera não é assim. Perdeu-se essa... se calhar a principal parte da experiência de um festival para além dos concertos, porque não é essa envolvente, a não ser quando estás lá no recinto e que há concertos a acontecer e podes estar a fazer outras coisas, é verdade, mas estavas aí Sim, a não concordar. mas eu falo por mim. Eu há pouco mencionei o Paredes de Coura, mas eu não fiquei alojado no acampamento. Okay. Exato. Então, mas ainda há isso. e Exato. houve muitas edições em que eu não fui porque literalmente não ia querer estar uma semana a acampar numa tenda. Desculpem. Mas eu Não, percebo não, isso, é não verdade, eu quiserem, percebo também já não perfeitamente. acampo há muito tempo. ou o que for. O que eu não sabia era que as novas, não tinha noção de que as Sim. novas gerações também já pensavam assim Sim. antes de chegar à nossa idade. Era mais isso. Mas depois também tens outros tipos de festivais que se calhar tipo, nenhum de nós que está aqui frequenta e é outro paradigma. Um festival como o Afro Nation Sim, sim, ou sim. o Rolling Loud, em que acontece na Praia da Rocha, em Portimão. Sim. E tu aí tens acesso a alojamentos com condições distintas e também a experiência de estar num festival na praia é completamente diferente. Pois. E esse Mas- até esgota depressa. Sim, sim. E eu acho que aí é equacionado precisamente essa questão. E até mesmo a internacionalização num festival como o Alive é muito visto desta forma, de pensar Lisboa como um ponto turístico e um destino de férias, mas também há o contraponto, que é estamos numa cidade em que... Aliás, estamos num país em que a experiência de um festival é muito mais barata Pois do é, que pois é. no Reino Unido, por Sim, exemplo. sim, sim. Então eu caí na asneira, não é na asneira, mas comprei bilhetes para ver a Charlie XCX e The Japanese House num festival em Belfast. O bilhete do festival foi mais barato, mas agora toda a experiência que envolve ir até Belfast e ver o Encarece um concerto bocado, sim. não é assim tão mais barato do que ir até ao Porto. Pois. Mas pronto. Queria agora ir aos concertos propriamente ditos dos festivais, e tu há bocado também já tocaste nisso. Alex, os festivais não nos roubam a oportunidade, lá está, de termos a Charlie XX este ano em nome próprio, ou outros, mas pegando no exemplo que tu deste, não há um circuito demasiado grande de festivais a privar-nos de digressões, de algumas digressões em nome próprio. Eu discordo, na medida em que, olha, Charlie vai ao Primavera. O Primavera, para mim, tem a característica de muitas vezes ter artistas em cartaz que eu tenho a certeza que só vou ver naquele ano. verdade. Pois. Imagina, eu arrependo de não ter ido numa edição em que veio Empress Off. Ela nunca mais veio tocar em Portugal. Há 2 anos vieram tocar os Jockstrap e os Jockstrap nunca mais voltaram a Portugal. E eu sei que o Primavera é o tipo de festival, ou então, por exemplo, o Amplifest, tipo, eu poder ver bandas como Daughters, ou ver artistas que eu sei que muito dificilmente regressam ao país se não houver esta janela de oportunidade em que a banda está com o hype certo e a agência consegue vender esse espetáculo. E eu acho que o circuito de espetáculos em nome próprio é ainda mais reduzido. E para mim, mesmo quando eu penso numa perspectiva económica, se eu for parcelar o número de concertos que eu vejo num festival Sim, sim. só num dia e pensar no quanto eu teria de pagar para ver alguns desses artistas em nome individual, eu acabo por perceber que estou a poupar algum dinheiro. Então, e acaba por ser vantajoso nesse sentido. Eu só estou a fazer um bocado de papel de advogado do diabo, na verdade, porque eu obviamente Sim. concordo com isso. Mas é um bocado conjecturar, porque nunca teremos resposta a isto. Mas se não houvesse estes festivais todos, muitos desses artistas, se calhar, fariam digressões, passariam por Portugal, que já não passam, acabam por vir nesses pacotes. Eu duvido e não na têm de medida... fazer esse investimento. Não. Eu não sei se tens estado atento, em particular no Reino Unido, com o Brexit e tudo, e mesmo noutros territórios europeus. A tarefa de planeares uma digressão é cada vez mais dispendiosa. Pois, exato. E muitas vezes os artistas acabam uma digressão com dívidas. Exato. Pronto. Então eu duvido seriamente que se criaria esse circuito. Ou seja, sem os festivais não... Sim. E Era depois pior para os artistas. depois há o outro lado, que é eu, enquanto artista, eu Certo. adoro tocar em festivais como uma oportunidade de mostrar aquilo que eu estou a criar a pessoas que à partida não iriam comprar um bilhete para um concerto de um dos meus projetos enquanto em título individual. Sim.
Sim, e acho importante, em particular o Alive, a programação do Coreto. Muitas vezes eu vou ver artistas que se calhar de outra forma eu muito dificilmente iria dar uma chance. E eu saio desses concertos fã, saio de lá convertido, tipo, torno-me um novo fã de um artista, exatamente. E provavelmente não iria ao Tóquio ou ao Music Box de propósito para ver esses artistas. Sim. São sempre sítios bons para se descobrir novos artistas, é verdade. Mas com isto eu pergunto-me, tu serias mais feliz sem Às vezes tem essa sensação, obviamente, possivelmente não, com a certeza que não, mas às vezes fico com essa sensação de que há muitos artistas que estão em algumas digressões, pelo menos, não digo sempre, alguns sempre, se calhar, alguns só vêm cá em festivais e nunca vieram nas suas digressões próprias, já não vêm há muito tempo. Sinto que às vezes estamos privados desses concertos que eu gostaria de ver em nome próprio. Claro que se calhar estamos a falar de artistas de maior dimensão, não estamos a falar dos exemplos que estavas a dar que não teriam os recursos para fazer esse investimento numa digressão ou que não viriam cá porque vêm lá estar nesses pacotes que às vezes chegam cá nos festivais, que são boas descobertas e às vezes até ganham um novo público ou o público ganha uma nova banda que depois há de vir cá mais vezes. E permite-me a questão, tu foste à Eras Tour? Ou... Foi. Como é que foi? Aos 2 dias. Noites. Como é que foi a experiência? A experiência extra concerto? Sim. Foi ok. Ok. Não sei se tiveste sorte ou não. Na minha opinião foi Caótico. das piores coisas que eu já vivi na minha vida. Foi ir ao concerto da Taylor Swift. A experiência, não necessariamente o concerto. Sim. E na verdade eu estava mais motivado para ver Paramore. Mas eu não consegui ficar até ao fim. Não consegui aguentar o concerto até ao fim. Foi... Mas se calhar é da idade, se calhar é já ter passado os 30 dos acessos ou de entrada no estádio, assim. Tudo, acessos, alimentação, foi tudo, as horas de espera. E na verdade, se fosse um festival, tu terias outros meios de entretenimento. Eu preferia 1000 vezes que a pandemia não tivesse acontecido e a Taylor tivesse vindo ao live. Então, e via a Charlie XCX e a Taylor Swift no festival. Yeah. E viria eles, Chicanos de Palmar, etc. Sim. Exato. Seria um bom cartaz, de facto. Não, é assim, se tivesse que escolher entre um e outro, eu preferia tê-lo visto assim como o vi neste concerto. Obviamente, preferia ter tido os dois, nesse caso. Mas há uma questão, por exemplo, para quem está muito focado na música, e normalmente eu vou a um festival 90% das vezes pelos artistas, não é? Sim. E pela música. E o que acontece é que vocês agora estão mais ou menos a descontar as questões que referiram há bocado, do conforto, ou seja, da experiência extra musical, por assim dizer. E isso para mim faz muito parte comparando isto com um concerto em nome próprio, em que, enfim, dá para interagir entre aspas, enfim, promove um maior envolvimento com a música daquele artista. Normalmente as salas, ou se forem sala, normalmente têm sons de maior qualidade. Ou seja, um concerto permite de facto uma melhor experiência para quem está focado na música de determinado artista. Agora, claro, como é óbvio, perde-se toda a questão da descoberta. Já descobri nomes artistas fixos na primeira parte, mas não é a mesma coisa, não é? Venham fãs do artista principal fazer. Também já me aconteceu ir ver concertos só pela primeira parte. Da Gracie Abrams, que os fãs fizeram uma baixa assinada. Para trocarem a primeira parte, porque não dava tempo para decorar as letras da artista ou lá o que era. Mas, ou seja, há de facto os pontos positivos de ir ver bandas que nunca fui, ou artistas que se calhar não veria numa sala. A questão da experiência comunitária, embora isso possa ser mais relevante para algumas idades do que para outras, ou para algum tipo de consumidor, isso é muito difícil de igualar por um concerto independente. Mas por outro lado há esta coisa para as pessoas absolutamente obcecadas como eu por música específica, por um artista específico ou por um momento qualquer de música específico. O festival é uma coisa muito ruidosa. Por exemplo, eu há uns anos fui ao live para ver Phoebe Bridgers. O que eu não dava para estar a ver Phoebe Bridgers numa sala e não ali. E foi ótimo, à mesma. Mas... Não tens o caso do Radiohead, que as últimas 2 vezes cá passaram. Pronto, exatamente. Pronto, mas isso aí eu nem nunca os vi sem ser em festivais, portanto. Mas pronto. E há uma coisa em relação à questão das digressões. É que
talvez todos nos lembremos aqui de quando não havia muitos festivais e quando não havia tantos artistas a passarem por Portugal, a virem artistas internacionais, as digressões não passarem por cá. E isso começou a acontecer, de facto, e acho que os festivais foram uma parte importante nessa mudança. A questão é se, com um certo esvaziar de uma eventual bolha dos festivais, se acharem que isto pode dizer-se. Há muitos não vão acontecer este ano. Pois. Só da música no coração. Se de facto é demasiado caro a digressão e não se consegue simplesmente e portanto perdemos concertos, por assim dizer, ou se existe um certo efeito de substituição, nunca na totalidade, de concertos em nome próprio, que aliás, sobretudo em nomes grandes, temos visto, pelo menos este ano, sim. Parece que as salas estão com mais programação, com mais coisas a acontecer. Mas pronto, é isso. Então, na minha opinião, eu acho que havendo menos festivais, ficamos todos a perder. E tocaste no ponto da Phoebe Bridgers. Não, lá está outro exemplo em que não houve um regresso. Eu adoro a Phoebe, adorava vê-la e adorava ver Boy Genius. Nunca consegui ver a Julian Baker porque os concertos eram sempre no norte e a minha agenda nunca era compatível com as datas. Mas há aqui um lado que é até pensarmos em bandas como Radiohead, é também equacionarmos tipo quanto é que custa a estrutura daquela banda estar em digressão, até que ponto é que a estrutura daquela banda depende de um circuito de festivais. Eu estive a trabalhar no Brasil este ano e no ano passado e explicaram porque é que a Beyoncé não consegue dar um concerto no Brasil, e tem tudo a ver com uma coisa tão simples como a forma como a eletricidade funciona. Ela precisaria que 2 cidades brasileiras inteiras ficassem sem eletricidade para conseguir ter a Renaissance Tour. Pois. Pronto. Não é porque... coisas mais esquisitas a acontecer. Nunca pensarem com uma ideia dessas. Eu acho que às vezes também é pensar nos festivais como um ecossistema e pensar em determinados artistas em que faz sentido tu planeares tipo, uma digressão inteira a contemplar uma série de infraestruturas que os festivais já vão garantir. E depois há outro lado em que, para mim, até gostava que acontecesse uma coisa que acontece muito em Inglaterra, que é tu teres festivais com dias específicos de uma curadoria, de uma label ou de um artista. Se o Lido Festival não calhasse no dia de Deftones no Primavera, eu provavelmente ia a Londres para ver a Arca e Charlie XCX e Japanese House. Ou, sei lá, há uns anos tivemos um festival com a curadoria dos DXX. E foi incrível, foi uma experiência, e foi uma coisa de pensar não só no cartaz na íntegra, em que tinhas um DJ set surpresa do James Murphy, da LCD Sound System, mas também ouvi Mount Kimby pela primeira vez e os Chromatics e obviamente DXX, mas a experiência toda, tudo, até a comida que estava disponível, tudo tinha sido meticulosamente pensado. E isso na verdade esse tipo de parcerias seria mais interessante, e foi uma coisa muito simples em que everything is new, não precisou de pagar cachês aos artistas, mas trataram tudo o resto, todas as infraestruturas desde PA, espaço, estadia, viagens, e na minha opinião acho que esse tipo de parcerias poderia ser muito mais interessante. Mas eu concordo contigo, até mesmo para uma cena. E quando tu começas a pensar em festivais como o Neopop, que tem uma curadoria específica, as pessoas vão porque querem um determinado tipo de música, e a experiência desse festival é única, e recomendo a toda a gente pelo menos uma vez na vida ir a um festival de techno. Filipe está lá faz sentido, tipo a lógica de festival em determinadas cenas faz sentido. Sim, então no metal faz muito sentido. Sim. Mas o exemplo dos XX, que eu não cheguei a ir, parece uma coisa à parte, que é um evento e faz todo sentido, e concordo 100% com o que tu disseste. Não faz parte do circuito de festivais, que eu vou ensinar mesmo, é que eu sinto que me rouba algumas oportunidades. Dá-me outras, é verdade, e eu não vou discordar nesse ponto. Tu no Alive não é propriamente curadoria de artistas, mas no Alive tens um palco que este ano vai ser curado vai ter curadoria da Match Attack, e já há alguns anos que tem o Cureto, que é a curadoria da Ruada, que é quase a única forma de mulheres entrarem no Live.
Tinha que meter esta aqui. E pronto, não é propriamente uma curadoria de artistas, mas também acho que são boas iniciativas dar essas possibilidades a labels e a quem se move mais no meio musical. E também lá está, depois são sempre os sítios onde tu vês artistas um bocado mais diferentes. Sim. Só que depois, por outro lado, estou numa de... Vou ter de ir outra vez ao live para ver os Nine Inch Nails. Ou desta vez não vou ver os Nine Inch Nails. Estou muito... Não, mas para mim também é um pouco pensar, se marcasses uma arena, será que iria vender da mesma forma? Será que iria funcionar Pois da é, mesma essa é a maneira? questão. Porque, por exemplo, pá, eu não quero entornar o chá todo, mas, Torna tudo ali. mas os 1975 iam fazer um Altice Arena. Creio que foi por causa da pandemia, não aconteceu. Mas eu soube de fonte segura que foi uma espécie de ainda bem que não aconteceu, porque a bilheteira não estava a funcionar como se esperava. Então, e acho que no nosso contexto, e tendo em conta também a dimensão do nosso país, há nomes que só vais mesmo ter a oportunidade de Só ver num compensa. contexto de festival. De outra forma, tipo, não existem milhares de pessoas como tu que são tão fervorosos para mesmo ver tempo, determinado artista. Vamos lá estar no Atlântico, na maior arena. Tem esgotado muitas vezes este ano para nomes que eu... Já nem estou a falar dos nomes portugueses, estou a falar mesmo de nomes estrangeiros que eu não diria que esgotariam assim facilmente a nossa maior sala, no fundo. E recentemente que eu fui lá ver a Gracie Abrams, eu não sabia que ela esgotaria aquilo. Sei que era um nome bocado, passar pelo palco secundário do Alive ou assim. Sim. E, a questão é, se o que a mim me ocorre é, acho que do ponto de vista de quem organiza, das promotoras, neste momento sai-lhes, é-lhes mais fácil, e por isso é que estamos a ver tanta coisa a voltar a acontecer, por exemplo, no Estádio da Luz, que não era usado para concertos. É mais fácil para eles organizarem um festival, um concerto de arena, de estádio, do que um festival. Não sei se, claro, custos deve ter a ver, não sei exatamente se os dois concertos da Eras Tour terão sido mais baratos do que fazer uma live, não tenho bem noção, mas de certeza que há de ter compensado mais, mas a verdade é que para as promotoras é capaz de compensar mais esse, até porque senão, porque é que a música no coração está no estado em que está este ano, que não vai realizar nem o Superbox Super Rock, nem o Sudoeste, e no outro mais pequeno que acontece em novembro. O Mesh Fest, Stock. O Superbox Stock. Esse. Sim. Portanto, alguma coisa se está a passar, ou não vendem bilhetes, ou não dá para fazer cartazes que chamem pessoas. É a questão dos bilhetes serem muito baratos em Portugal, embora a nós, esse caso hoje em dia já não nos parecem tão baratos, porque eles têm vindo a aumentar, comparativamente continuam a ser e não pagam o festival. É mesmo preciso Pois, se calhar é preciso aumentar. Os grandes patrocínios que uns têm, muitos, e outros. Nem por isso, nós não vamos chegar a nenhuma conclusão. Quer dizer, a conclusão é não. Mas, embora eu ainda tenha aqui um bocadinho de... É não, mas... mas eu continuo com essa sensação às vezes que me aborrece. Bom, já a seguir, um momento lúdico da responsabilidade de Filipe Marques. Chegámos ao momento que me dá mais trabalho. Que botar faladura é fácil, mas ter de preparar coisas é mais chato. Alex, tu nunca tiveste esta experiência, mas eu normalmente eu penso. Que sorte tua. Eu penso sempre em coisas diferentes para nos pormos aqui à guerra uns com os outros. Não, vocês, que eu não, eu sou um magnânimo árbitro. Mas eu não sei se apoio, porque eu nunca apoiaria a guerra. Sou uma máquina. Vamos ver se continuas com a mesma opinião no fim, depois da Ju começar a acusar-te de batotas e tudo mais. Não, aqui o meu arqui-inimigo é o Fábio. Nunca será um convidado, muito menos o Alex. Posto isto, título. Tenho um título para isto. Preâmbulo. Não, o preâmbulo vem a seguir ao título, que é: precisamos de mais festivais depressa. Ok? Isto é o título. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Certo, okay. Sim. As regras são fáceis. Isto é um festival de ideias. De festivais. Ok? Talkfest. Talkfest, festas de festivais, de coisas. Eu dou-vos ideias para festivais e vocês só precisam dizer sim ou não e porquê.
Ok. O porquê Quem é ganha? relevante, ok? Ou ninguém ganha desta vez. Ganha quem for mais razoável, empreendedor, receptivo, gentil, forte e boa pessoa. De vocês os três. Ok, boa. Certo. Pontos tudo bónus vai para correr quem, isto é muito importante, para Para quem não quem for o Fábio. arranjar um bom nome para o festival. Ok? Ok. O Fábio não ganha. Vamos ver. Eu acho que não. Vamos lá, estão preparados? Perceberam? Vamos a isso. Um festival em que cada pessoa paga o que achar justo no fim. Eu não sei se isto já existe, se calhar já existe. Em Rainbows. É o nome do O nome festival? do festival é em Rainbows. Achas que sim? Sim, não? Sim, mas não em Portugal. Sim, mas isso não é o So Far Sound? Não faço ideia. Só bastante, não tem. Sim, tu tens o chapeuzinho dos nativos no final. Eu só faço. Eu Sim, estava a pensar no exato. Sonar, vê lá tu. Assim, eu só faço de certa Não forma. é bem um sim. festival, mas sim. Ok, já existe. Então este não conta. Não é um festival. Sim, não é um mas- festival, mas podia-se fazer um festival do So Far. Yeah. E não acham que alguém ia ficar na penúria no fim? E não Sim, era, e não era o provavelmente, Toda a público? gente. Sim, Toda a mas Mas gente. outros Pois, também, às exato. vezes. Lá está. Música no coração. Exato, a Lá está. música do coração fica na penúria. Nos outros somos nós, o público. Um festival só com bandas de tributo. Já Tipo- existe. Em Portugal não existe, mas já existe. sim. Não, em Cascais. Ah, em não. Cascais? Não, Adoro. Eu saiba, não, Todas mas- as ideias que eu tenho já existem. Isso vai ser espetacular. Não, mas. Não é, se calhar não é banda de sei, tributo, são mas- só bandas. Não é covers, hein? É tributo. É tipo Sim, os Hybrid Theory, exatamente. os Brit Floyd. Alguém essas precisa coisas. mais Mas há um Hybrid fes- Theory. Mas há um festival assim, em Inglaterra. Capaz. Então, e os Hybrid Theory foram lá tocar. era um Pois, claro que headliner. Ok. foram. O de Cascais acho que é mais bandas que estão meias zombies de há 40 anos. Tipo Michael Learns to Rock ou uma coisa assim. Talvez. Ok. Ok, terceira opção. Ou terceira ideia. Um festival em que o cartaz só é revelado no próprio dia. Isso também. Também já existe. So Far. Já existe. So Far, Eu So sou Far. far, eu sou far isso, mas não é um Jesus. festival. Se não é um festival, não é um festival. Não venham com mas, coisas. mas eu acho que esse precisava de outro catch. Tinha que haver outra cena qualquer. Tinha que ter um Yeah, gancho qualquer sim. que as pessoas confiassem. Sim, aham. Tinha que Fuck, haver um gancho. só pagares o que quisesses no fim. Se juntar as Exato. duas coisas. Se quer juntar. Ok, um festival só com bandas de covers é diferente. Ok, são tipo aquelas bandas de bars e coisas assim. Sim? Não? Não, ninguém precisa disso. Ah, por que não? Não sei, porque eu, Tu vais eu lá acho, para curtir música que eu acho que- conheces. eu acho pode que se for ser- combinado com outra coisa, tipo com, sei lá, com... Eu quero a fusão. Não é, imagina que misturavas o festival de bandas de covers com um festival de cocktails e tipo, em que era tipo um Chefs on Fire, mas só de álcool. Então, tipo... Esse yeah. conceito eu gosto. Tipo, envolve álcool, tu bartenders estás lá. on something. You know? Perguntamos aí pelos nomes, mas. Aham. Pois é, Ainda não ninguém me deu um nome. É Para o verdade. primeiro logo. foi a É primeira coisa verdade. que Então, pera. Vamos lá. Imagina, tipo, em que tu pagas um bilhete e dão-te senhas, tipo, dão tokens, e esses tokens são convertíveis em bebidas, em Mas o que é que isso tem a ver com música? Tem- A música aí tem é só tudo- desculpa Eu acho para- que... Não, o álcool, tipo, tem... Não, claro que tem tudo a Karaoke, ver. discos O álcool, fedidos. tipo, tem uma ligação íntima com a música. Certo. Torna-a Então- melhor quando Exato. quanto mais aumenta. Dá para não falar na música eletrónica, as drogas têm uma ligação, tipo... Certo, é íntima verdade. com a música. Ninguém acha que um Boom Festival seria a mesma coisa sem. Ok. Mais uma ideia. Um festival num hipermercado em que os palcos são no talho, na charcutaria, Quero. na peixaria, na Sim. padaria e nos congelados. Sim, quero. E atenção, não é tipo o piquenique do continente, Não, é não, dentro é do. num supermercado, quero esse Eu tenho um festival. nome para esse. Sim. Vai? Mega Continente no Piquenique. Que é o Mega Piquenique do Eu, por acaso, também Continente, tenho um nome mas para ao isso. contrário. Eu não estou a participar, mas também tenho um nome para este, é diferente. E atenção, é só para quem tem número de identificação de pessoa coletiva, acho eu, porque é no recheio, seria o Rock in Recheio. Uau. Mas não sei se isto funcionaria muito bem. Mas sim, eu porquê? diria que Porquê sim. Porquê que isto funcionava? O Alex ficou muito entusiasmado com esta ideia. Não sei, eu acho que à semelhança Alex, de falamos Margarida no fim, Campelo, também tenho Supermarket Supermarket Joy. Joy. Yeah, sim. Fico contente de ir ao supermercado. Mas a luz não é muito favorável. Eu acho que depende, a beleza é subjetiva, isso depende de... Aquela luz branca mesmo. Sim, mesmo, fluorescente, lâmpada fluorescente. Ok. Eu gostava. Acho que sim. Agora isto vai começar a ficar parvo. Agora. Agora vai começar a... Sim, esta até aqui era tudo ideias razoáveis. Algumas delas aparentemente até já existem. Isto é um festival infinito. Basicamente, ok? Quem quiser sair do palco, dos artistas, isto Sim. basicamente parece quase a ressoar ali a escravatura, ok? Mas quem quiser sair do palco tem de arranjar substituto. O festival nunca para.
Se queres sair do palco, tem de haver alguém para te substituir. Ninguém? Mas tens de arranjar o Isto é bom substituto para... de antemão. Não sei, E pode ser duraria durante, quanto- pode e ser duraria um quanto baterista tempo? que não toca numa música ou assim. E duraria Então, quanto tempo, mais ou menos? Infinito, é para sempre. Para sempre. Uau. Eh, Eu acho que não É ia tipo aqueles querer. fogos eternos, aquelas coisas que Não. eu também acho que isso não ia. acham que eu ficar cansados. Mesmo enquanto festivaleiro, tipo. Não, parece não uma ias ideia. passar lá o Sei que tempo, é. não é? Ias lá de vez em quando, depois voltavas. Pá, perdias algumas coisas. É como num festival. Só que em vez de ser no espaço, é no tempo. Os festivais às vezes parecem infinitos, mas é no espaço, não é? Porque estão 4 coisas a acontecer ao mesmo tempo. Isso faz-me lembrar coisas que são giras, mas. Mas não é Mas, isso. Mas que não são. Mas a ideia- o infinito parece péssimo. Então, Se for só muito tempo. muito tempo. Porque, por exemplo, os First Breath After Coma e o Noise Earth já deram um concerto de 24 horas. Mas isso é mais No Festival da instalação Porta. artística do que outra coisa. Tipo, 24 horas sem parar de tocar. E tu Ai, tens coitados. tradições de matriz africana em que há ritos de passagem que os tambores têm que tocar durante 9 noites sem parar. Nice. Sem parar. 9 noites. É mais de uma semana. E é menos que infinito. É isso, Yeah. isso no boom. Ficava ótimo. E tenho aqui mais uma. Só fiquei a pensar aqui como é que eles garantiam o seguinte. Imagina, Sim, sim. há aquela música. Já deste Agora uma somos uma banda, vá. Vamos tocar aqui. Se for só um artista, Isso está bem pode ser lixado. Tem singer-songwriter. de ter no telemóvel ou qualquer coisa assim. Se for uma banda, agora é música acústica. Vai só guitarra acústica e piano. Vai lá o baterista, manda mensagem, tem de arranjar. Agora tem de vender muito bem a ideia. Agora, pronto, pode também tentar arranjar de antemão. E aí já fica mais fácil. Agora, toda a questão de pagamento aos artistas e tudo mais, não sei como é que se processaria. Mas isso é tipo, faz-me lembrar uma coisa que aconteceu agora há pouco tempo no estádio do Leiria, em que eram não sei Final da Taça quantas da Liga. milhares, Feminina. não, milhares de pessoas, acho que eram milhares, a tocar uma música, eu acho que É tipo aquelas Dos coisas Foo Fighters. dos Foo dos, Fighters. não, mas era ou dos Guns N' Roses ou dos AC/DC, ou assim de uma banda de Era pessoas antiga. antigas. A banda era antiga. Sim. E era, toda a gente tocava e pronto, mas acho que era só uma música, não sei se era em loop. É um bocado menos que infinito também. Mas- Era. É assim. Exato. Mas no espaço, mais uma vez, são muito. Ok, tenho aqui mais uma. Um festival nómada, e vamos dizer, isto já existe, está bem. Em que temos de andar atrás do evento pelo país. Isto pode ser pelo país, pode ser pelo mundo, pode ser pela Europa, pode ser pelo Ah, bairro. eu gosto desse. E pode ser literalmente em movimento, tipo na carrinha. Isto eu não gosto tanto. Gosto mais de hoje é aqui, amanhã é ali, no outro dia é colar, Tipo e são circo. bandas diferentes. Um bocado, exatamente, tipo circo. Monta-se a tenda, faz a coisa. Eu gosto, acho piada o conceito. Acho que muito pouca gente estaria disposta a fazer isso. mas- Então, isso é aquele programa que dá ao domingo na SIC. Exato, pois é. Não, É mas, verdade. por falar em festivais itinerantes, vocês lembram-se da Warped Tour da Vans? Sim. Era um festival itinerante em que tinhas as mesmas bandas, ou quase sempre as mesmas bandas, em estados diferentes dos States. E houve uma edição que foi aqui acho que foi logo a seguir à Expo 98. Houve uma edição Em no Portugal? Parque das Nações. Yeah. É isso, não tenho Sim, memória. que até acho que vieram os Disturbed e o Ozzy Osbourne, eu acho. Então, yeah. Eu era demasiado novo. Lembro-me de para- falar Pois, lá está. falar dessa migração no tempo do New Metal. Sim. Era o que Mas eu pensava. Portugal já teve uma World Tour, Não tinha ideia disso. mesmo legit. Yeah. Mas sim, era pegar num evento como, por exemplo, o dos XX, qual é que se falava há bocado, e pô-lo a circular. Sim, porque esse festival aconteceu, era um festival itinerante, aconteceu em Lisboa, Berlim e Londres. Yeah. Sim. Mais um que já existe. Mas, Mas de todas estas ideias, quase todas já. Este aqui é diferente. Mas, Eh, não sei, mas o estava. do supermercado não existe. Pois, E é para mim verdade. São o mais festival interessantes. vencedor. fica a Daqueles dica. dois tenho adorado essa ideia. Estava a tentar arranjar um nome que tivesse que se relacionasse com Domingão ou não Cuidado, sei. cuidado que aí já entram marcas Ou João comerciais. Baião, qualquer coisa que tivesse a ver com o João Baião em movimento. Sim, o Portugal em Podia ser o festa. Festival ou- Carreira. Exato, carreira. Carreira Yeah. Fest. Nice. Uhum. Está em linha com o N2 de Exato. Chaves. Sim, sim. Porque, só uma pequena parte. O N2 ainda é entrada livre, Sim, pois sim. é isso. Sim, no início não era, Acho muito mas interessante. depois passou a ser de entrada livre. Mas não a podes ir minha, pela autoestrada. não sei como é que será a sustentabilidade desse festival financeiro. É Ou seja, um nem todos festival conseguem. municipal. Pois, é um festival exato. municipal. Pois, não se preocupa com essa parte. E há parcerias e tem a ver com
tu tens um município e todos os municípios têm uma verba alocada à cultura Sim, sim. e tu podes escolher, Pois. tipo... Onde é que a gastas? Sim, exatamente. Certo. E Chaves tem sido exemplar na medida em que tem consciência que existem outras localidades onde grandes nomes vão com frequência, e tem o Casino de Chaves, onde tens o Diogo Pissarra e tantos outros. Então parte dessa verba da cultura dá oportunidade a artistas emergentes que provavelmente de outra forma Sim, sim, sim. não iriam fazer uma viagem de 6 horas Pois é, isso é longe. para levar cultura a essa localidade. É verdade. Portanto, Tenho uma, props para Chaves. tenho uma última ideia, Desculpem. é a última, que é um festival em modo Web Summit, ou seja, todos no mesmo sítio Ok. a concorrerem. É barulho. Se conseguires concentrar num consegues, se não conseguires não consegues. To- Enquanto Todos ao mesmo tempo. toda a gente ao mesmo Toda a tempo, gente não a há ficar ao mesmo KPAs, muito coisa, é naquela banca, queres, não queres, não... O nome desse podia ser tudo em todo lado ao mesmo tempo. Gosto. Deve dar para Mas- fazer um naming sponsor qualquer fixe. Mas eu também. não gostava de ir a esse. Portanto, a tua é não, apesar de teres arranjado Sim, um nome? sim, sim. Eu preciso de usar, eu já estou numa idade em que preciso de usar tampões cada vez que vou a um concerto de Music Box, quanto mais uma coisa Todas dessas. as idades são boas para usar Eu usar tampões sempre. para proteger a audição. Eu sei, mas Então, olhem, Rock and vou roll. escolher um vencedor. Exato, como? Naturalmente que o Fábio não vai ganhar, porque não deu contributos suficientes de qualidade, sobretudo. Porque ele quantidade, ele tem muita quantidade, mas qualidade é que não. E agora, portanto, a grande decisão é entre, mas ganha a medalha de bronze. A grande decisão é entre a Ju e o é o Alex. Alex, é o Alex. Sendo que o Alex, de facto, participou, demonstrou Sim. mais entusiasmo. Além disso, já estamos aqui quase a preparar uma joint venture para o Festival do Hipermercado. Mas deixa-me contrapor. A Ju foi mais criativa com os nomes dos festivais. Não, mas eu só dei ideia do. Eu acho que é o Alex. Eu acho que. Quem escolhe sou eu. Raios, estamos a tentar. Portanto, Alex é o nosso grande vencedor e a Ju Bem. continua a perder. Sempre. com- Com que é o uma Alex eu não tradição. me importo, eu fico à frente do Fábio, esse é o meu único objetivo. Eu só participo neste programa para isso. Bom, está feito mais um episódio de Rádio Fusão, desta vez ao vivo no Talkfest. Obrigado, Alex, por teres juntado a nós. Obrigado à Porfest pelo convite para estarmos aqui. Eu não tenho o meu textinho habitual à frente porque me esqueci. Por isso vou improvisar. Nós estamos sempre em radiofusão.pt, onde quer que costumem ouvir podcasts. Tem coisas para nos perguntar, enviem-nas para coisas@radiofusão.pt. Que nós teremos coisas para responder no próximo episódio. Acho que é isto que eu costumo dizer. Por aí. confesso. Já sabes como é que acabas? Precisas Mais de ou ajuda. menos. Obrigado por nos ouvirem. Bem-aja. Sim, me esqueci de uma coisa qualquer neste textinho. Mas é isto. Não, é isso. Tá? Tá bom. Obrigado. Obrigada.